Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do Castro Bio. Sou o professor Caio Castro e hoje falaremos sobre o núcleo celular. Então, claro, segue o fio. Primeiramente, eu quero que vocês vejam as principais funções do núcleo. O importante que nós temos que frisar inicialmente é que a estrutura núcleo não pertence a todas as células. Então, quem disser que as partes de uma célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ele está incorreto. Por quê? Porque tem células que não possuem o núcleo. E essas células, esses organismos, são chamados de procariontes. E os que possuem núcleo são os eucariontes. Por quê? Porque o núcleo também pode ser chamado de carioteca. E significa verdadeiro, ou seja, eles possuem uma verdadeira carioteca, que é o núcleo. Então, o núcleo, ele é o local onde se guarda o material genético. Esse material genético, ele tem grande importância nas características dos indivíduos e, claro, na transmissão das características às futuras gerações. No caso, na hereditariedade. Então, o local que ele é guardado é dentro de uma membrana, que é o núcleo. O núcleo, ele também tem a possibilidade de produção de ribossomos. É lá que essas estruturas são reproduzidas. São produzidas, na verdade. Aí você me pergunta qual a importância do ribossomo, que está aqui, ó. Vejam aqui o nosso ribossomo. Qual a importância dele? Ele vai produzir as proteínas de acordo com a informação que estiver no núcleo. Então, o ribossomo é a fábrica de proteínas da célula. E ele é feito basicamente de proteínas e principalmente de RNA ribossômico. E é no núcleo que esse RNA ribossômico se encontra. Então, vamos ver aqui as partes de um núcleo. Então, toda a estrutura que está dentro da célula e protegida por essa bicamada, porque realmente são duas camadas formando núcleo de membranas, tu vai chamar de núcleo. Então, na parte mais periférica das células eucariontes, membrana plasmática. Logo depois citoplasma, aí vem outra membrana, que é o envelope nuclear. Então, a partir daquela membrana, tu já considera aquela região sendo o núcleo da célula. E o núcleo, ele não obrigatoriamente tem que ficar no meio da célula. Porque há uma ideia, né, que núcleo é central. Não, mas tem núcleos que ficam mais de um certo lado ou de outro lado. Se forem ver, por exemplo, muitos neurônios, ele tem um núcleo em uma extremidade e na outra não tem esse núcleo, cara, porque essa célula tem só um núcleo. Mas lembrem que também tem células com dois núcleos ou mais. Então, o núcleo não tem que ser somente um e ele nem tem que estar no meio da célula, tá bom? Então, quais são as partes de um núcleo? A primeira parte, que é a mais visível, que é a externa, é o envelope nuclear. Esse envelope nuclear, ele é composto por duas camadas, ó. Veja aqui uma e aqui embaixo outra. E em regiões próximas, terão vários poros nucleares. Qual a função dos poros nucleares? É a transmissão de materiais. Então, tudo que sai e tudo que entra do núcleo, ele entra ou sai através dos poros. Vamos lembrar de um processo que esse núcleo tenha que mandar alguma parte para fora. Na transcrição, por exemplo, onde uma molécula de RNA mensageiro é produzido no DNA, ela tem que chegar até o ribossomo que está fora da célula. Então, ela tem que sair de dentro do núcleo e chegar então à parte externa
a parte do citoplasma, externa ao núcleo, a parte de fora do núcleo. E para sair, ela vai passar por esses poros aqui que estão em todo o envelope nuclear. Além dos poros e do envelope nuclear, nós temos, claro, a cromatina. O que é a cromatina? Nada mais é do que o DNA, o material genético. Então veja, ó, essa parte aqui mais externa e menos arroxeada é onde se encontra o DNA. Ah, professor, mas eu pensei que o núcleo era esse pontinho preto aqui, ó. Oh, desculpa, esse pontinho mais escuro, violeta aqui. Não. Essa estrutura tu vai chamar de nucleolo. É como se fosse um núcleo dentro do núcleo, mas tu não chama de núcleo, chama de nucleolo. Qual a importância dele? É esse local que acontece que se encontra a produção de RNA ribossômico. Então esse nucleolo aqui basicamente é RNA ribossômico, ou seja, é material para formar isso aqui, ó, para formar o ribossomo. Então lembrem, sempre a função do nucleolo principal vai ser a produção de RNA ribossômico, ok? E o DNA, claro, que está aqui na forma de cromatina, ele tem a função tanto de permitir as características do indivíduo como transmissão dos caracteres às próximas gerações, no caso a hereditariedade. Aí vem a pergunta, professor, é muito confuso, porque eu não sei se eu chamo o que está dentro do núcleo de DNA, de cromossomo, de cromatina, como é que funciona isso? Entendam que a forma que o DNA se encontra dentro da célula depende da sua função momentânea. O DNA ele pode ter a função momentânea, por exemplo, de somente produzir RNA mensageiro. Quando o DNA ele quer produzir RNA mensageiro, ele vai estar muito descondensado, muito aberto, claro, para que esses RNA sejam produzidos, porque se ele estiver fechadinho, não tem acesso a ele. Então ele se abre, ó, dessa forma aqui e o RNA mensageiro é produzido. Mas tem alguns momentos que ele precisa se condensar, ele precisa ser diminuído ao máximo a ponto de ficar no seu estado mais condensado. E esse estado mais condensado do DNA tu vai chamar de cromossomo. Para que o DNA fica na forma de cromossomo? Na hora que a célula vai se dividir. Imagina o seguinte, o DNA ele é como se fosse 40 quilômetros de barbante, certo? Para ser colocado dentro de uma bola de tênis. Então imagina a dificuldade de colocar 40 quilômetros de barbante dentro de uma bola de tênis. Pois essa é a proporção do DNA que se encontra dentro do núcleo. Então ele tem que estar organizado para conseguir caber. Aí é que vem outro problema quando ele vai se dividir. Então pensa o seguinte, tu tem dois barbantes. Se as linhas estão todas misturadas, é difícil dividir. Vai ficar algum pedaço ligado a outro, amarradinho, e tu não vai conseguir fazer a divisão correta. Então, qual o segredo? Primeiro, o DNA ele condensa. É a mesma forma que pegar o barbante e enrolar ele para facilitar esse processo. É a mesma coisa. Então, primeiro o DNA se condensa, para depois separar. E esse DNA condensado, ele é o cromossomo. Entendem? Então, o DNA, por exemplo, ó, aqui você vê que o DNA está condensado na forma de cromossomo. Isso indica que aqui vai haver, posteriormente, uma divisão dessa célula. Aqui não, ó, aqui o DNA ele não está na forma de cromossomo. Quer dizer o quê? Que essa célula, nesse momento, não está se dividindo. Entendem? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Que não, porque se imagina que o DNA dentro do núcleo sempre assume a forma de cromossomo. Não, o cromossomo é somente na hora que ele vai se dividir. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente
é que o conjunto de cromossomos de uma espécie tu vai chamar de cariótipo. Então, ó, isso aqui, por exemplo, é o cariótipo da espécie humana. Ao todo, nós temos 23 pares de cromossomos, ó. O par 1, 2, 3, 4, 12, 17, 22, 23. Então, 23 pares de cromossomo. Isso é o teu cariótipo. Qualquer indivíduo da espécie humana vai ter esses 23 pares de cromossomo. O que difere na espécie humana é, se tu é XX, ó, um X aqui e um X aqui, tu é do sexo feminino. Se tu é XY, tu é do sexo masculino. A única diferença que pode aparecer nos cromossomos é essa. Mas, ao todo, todos nós temos 23 pares de cromossomos. Isso para a espécie humana. Exceto devido a algumas alterações, algumas doenças ou síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Down, onde a pessoa ela tem a trissomia do cromossomo 21. Então, em vez de ser, por exemplo, um par, como vocês estão observando aqui, ó, seria um trio. Então, isso aqui é, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down. E existem muitas outras síndromes, ok? Então, quando é que nós vemos esses cromossomos? É quando a célula vai se dividir. É quando ela está no seu estado máximo de condensação. Então, isso nós chamamos de cariótipo. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, eu espero que tenha gostado da aula, compreendido um pouco sobre os aspectos referentes ao núcleo e, claro, a genética também, porque falamos um pouco sobre isso. Se cuidem e até a próxima videoaula.